Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje vou fazer um vídeo sobre gravitação, análise do movimento em órbitas elípticas. Bom, para fazer um estudo de gravitação, a gente vai primeiro estudar as três leis de Kepler e eu vou mostrar como chegar na segunda lei e na terceira lei de Kepler usando as leis de Newton. Então a ideia do vídeo é provar as leis de Kepler usando as leis de Newton na mecânica clássica. Bom, as leis de Kepler são as três leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler, 1571-1630. Bom, a primeira lei de Kepler diz o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Segunda lei de Kepler, o raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. É também conhecido como a lei das áreas. E a terceira lei de Kepler é: os quadrados dos períodos de revolução são proporcionais aos cubos das distâncias médias do Sol aos planetas. O que isso quer dizer? Que o período ao quadrado, o período que o planeta leva para fazer uma volta ao redor do Sol, é proporcional ao semi-eixo maior da elipse, ao cubo, esse valor de A aqui. Então, a gente vai começar aqui nosso estudo. Antes disso, é bom relembrar aqui o conceito de momento angular, que vai ser essencial para a gente conseguir provar as leis de Kepler. Lembrando que o momento angular de uma partícula de massa m, que se desloca com um momento linear p, r é o vetor posição, o momento angular é dado por r vetor p. Dessa forma, a gente tem que L igual a R vetorial P. Então, agora a gente vai fazer o seguinte: vamos calcular como varia o momento angular em função do tempo. Para fazer isso, basta derivar essa expressão. Então, a gente vai ter, derivando em relação ao tempo, a gente tem dl dt é igual a derivada de R vetorial P delta t. Que vai ser o que? A derivada da primeira vetorial à segunda, mais a segunda vezes vetorial derivada da segunda. Então, a gente tem aqui, observe aqui, ΔR, vamos analisar esse lado aqui, ó, essa parte da equação. dr dt é a nossa velocidade, vetor p. Então, temos aqui v vetor p, que é igual a massa eu tirei para fora, ficou v vetor v. Então, tem um produto vetorial de dois vetores iguais, que é igual a zero. Veja que p é mv. Então eu só tirei eu coloquei p como mv. Eu cheguei aqui v vetorial v é igual a zero. Bom, agora a gente vai analisar essa parte aqui dessa equação. Vamos fazer o seguinte: de acordo com a segunda lei de Newton, a gente tem que Newton ele escreveu a segunda lei de Newton dessa forma, que a força é a taxa de variação do momento linear em relação ao tempo. A gente usa aqui força é igual a massa vezes a aceleração, no caso em que a massa é constante. Então, a gente desconsidera a taxa de variação da massa. Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer um estudo geral, então força é igual a derivada do momento linear em relação ao tempo. Então, a gente tem aqui dl dt é R vetor F. O que eu fiz foi o seguinte: esse lado aqui, ó, da equação é nulo. A gente chegou disso aqui e substituiu o dp ΔT aqui, ó, por F. Então a gente chegou aqui ΔL ΔT é R vetorial F. Por que isso vai ser importante? Veja que quando a gente trabalha com forças centrais, esse momento angular aqui ele se conserva. E é o caso agora para a gravitação. Porque forças que não... Temos aqui, ó, observação. R vetorial F é o torque em relação ao ponto O da figura. Esse é o ponto O aqui. Assim, o momento angular irá se conservar quando R vetor F
for igual a zero, ou seja, a força que age na partícula não provoca torque. E voltando aqui para a gravitação, ó, veja que eu tenho aqui o vetor R, posição, e agora eu tenho aqui uma força F. Essa força F aqui, vetor força F, é a nossa força gravitacional, e ela é da forma F menos G M, R2, R chapéu. Esse vetor R chapéu é o vetor unitário na direção de R. Ou seja, é uma força de atração e ela é central. Então ela não gera torque. Aqui, ó, substituindo os valores, ó, ΔL, ΔT igual a R vetor F, a gente vai chegar aqui. ΔL, ΔT é o R vetorial menos G M. Eu vou substituir aqui, ó, esse R vetor aqui por R chapéu. A gente sabe que o vetor R é o módulo do vetor vezes o unitário de R. Então a gente tem aqui, ó, o produto vetorial, a gente vai aqui ajustando, chegamos que ΔT menos G M R sobre R2, e temos aqui de novo, ó, um produto vetorial de dois vetores iguais, então é zero. O que a gente conclui? Que o momento angular, a taxa de variação do momento angular com o tempo é zero, ou seja, é uma constante. Logo, o momento angular L, m vetor P é o que? É uma constante, e a gente pode escrever L como mvr seno de θ. Veja aqui, prolongando aqui, ó, esse vetor, o ângulo que a gente usa é esse aqui. Porque quando você usar a regra da mão direita, você vai pegar esse vetor aqui e o vetor V. Aí você vai fazer o produto vetorial desse vetor aqui, R, vetor F, V. Mas veja aqui, o seno desse ângulo é o mesmo seno desse ângulo aqui, ó, que é o suplementar no caso. Então, a gente chega aqui que L é mv r seno θ, que é uma constante. Bom, agora vamos provar a segunda lei de Kepler. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos calcular aqui um elemento de área. Veja que esse triângulo vermelho é o nosso elemento de área dA. E a gente vai calcular a área desse elemento aqui, que é um triângulo, tem a base, que é ΔX, vezes a altura do triângulo. Ó. Essa aqui é a altura, base, vezes a altura. Lembra que a base do triângulo é a distância desse ponto, a reta que passa pela base aqui, ó. Ele é um triângulo obtusando. Base, ΔX, vezes H sobre 2. Mas veja aqui, esse ângulo aqui, ó, é o θ. Seno de θ é H sobre módulozão de R, que é essa distância daqui para cá é R. Então a gente tem aqui. E o nosso dx, muito pequeno, ele vai ser um V ΔT. ΔX vai ser um V ΔT. E o nosso seno de θ é H sobre R. A gente vai agora substituir aqui nosso dA é R seno θ V dt sobre 2, substituindo aqui em cima. Fazendo essa substituição, a gente vai chegar aqui. dA passando o ΔT para baixo aqui, ó, RV seno de θ sobre 2. Mas lembra que esse RV seno de θ sobre 2, a gente tem lá do nosso L, que é igual a M R V seno de θ. Então a gente substitui RV seno de θ aqui, ó, a gente vai substituir por esse L sobre M aqui, ó, passando esse M dividindo. Então a gente vai ter aqui delta sobre ΔT é L sobre 2M, mas o L é uma constante, a massa M é uma constante, ou seja, ΔT é constante. O que isso significa? Acabamos de provar que o raio vetor, esse raio vetor aqui, ó, esse raio vetor aqui, que liga o planeta ao Sol, varre áreas iguais em tempos iguais, ou seja, esse raio vetor vai varrer áreas iguais em tempos iguais, que é a nossa segunda lei de Kepler. Agora vamos provar a terceira lei de Kepler. Vamos pegar aqui duas situações do nosso planeta. A primeira dela, ele está aqui no afélio, e a segunda no periélio, ponto mais próximo em relação ao Sol e ponto mais longe. O nosso
O vetor posição aqui, ó, é esse aqui, quando ele está aqui em R1, e depois ele vai estar aqui, ó, em R2. Ele vai fazer, ele vai vindo aqui até chegar aqui do outro lado. Nosso vetor vai variando e vai ser o R2 aqui. A gente vai conservar a energia do sistema, então a gente tem aqui, nesse ponto aqui, a energia nesse ponto tem que ser igual à energia nesse ponto. Então a gente tem aqui a energia cinética no ponto 1, 1 meio de mv1 ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional, que ela é dada por menos gzão mzinho sobre R1, que é essa distância aqui. Tem que ser igual no ponto 2 aqui, meio de mv2 ao quadrado menos gzão mzinho sobre R2, que é essa distânciazinha aqui. A gente pegou esses dois pontos porque, ó, veja que esse ângulo aqui, ó, é 90 e aqui também é 90. Isso vai ser muito útil quando a gente for calcular o seno do complementar aqui, ó, que é o ângulo de fora, também é 90. Ou seja, seno de 90 é igual a 1. Então, ó, quando a gente for conservar o momento angular, a gente tem o momento angular da partícula nesse ponto aqui é a massa, velocidade 1, R1, que é a distância, seno de 90. Tem que ser igual a momento angular nesse ponto aqui. Lembra que o momento angular se conserva, então a massa V2, R2, seno de 90. Então a gente vai chegar aqui, V1R1 é igual a V2R2. Substituindo isso aqui, a gente vai ter aqui V1 ao quadrado. Vamos simplificar aqui, ó, cortando as massas. Corta essa massa aqui, corta essa massa aqui, corta essa massa aqui, ó. E esses no meio aqui, ó, vai embora, vai embora. V1, 2 para cá e V1, 2 para cá. Então a gente tem que V1 ao quadrado menos 2gzão mzão sobre R1 igual a V2 ao quadrado menos 2gzão mzão sobre R2. Pega essa velocidade V2 aqui, ó, substitui nessa equação aqui. Então a gente vai ter aqui V1 ao quadrado menos 2gzão mzão sobre R1 tem que ser igual a quê? Essa velocidade ao quadrado menos isso. Vamos agrupar os termos. Jogando todos os termos com gzão mzão para um lado e velocidade para o outro lado, a gente vai ter isso aqui. Simplificando isso aqui, a gente tem, ó, tirando MC aqui, R1 menos R2 aqui, R2, R1. Do outro lado a gente tem V1 ao quadrado, R1 ao quadrado, menos R2 ao quadrado, R2. Veja aqui, R1 menos R2, e aqui eu tenho a diferença de 2 quadrados. A diferença de 2 quadrados vai ser o quê? A diferença vezes a soma. Então eu vou poder cortar aqui, ó, isso com isso, e vai sobrar R1 mais R2 desse lado. Então eu vou ter aqui V1 ao quadrado, ó, passando esse aqui para baixo, que vai ser R1 R2, vai ser 2gzão mzão R2 sobre R1 vezes R1 mais R2. Porque eu usei aqui foi o que? R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado é igual ao que? É igual a R1 menos o R2 vezes a soma R1 mais R2. Foi isso que eu usei aqui nessa equação. Então eu cortei esse R1 aqui com isso aqui. Sobrou só R1 mais R2. Aí substituindo eu encontrei esse V1 aqui. Guarda essa velocidade. A gente vai ter o que? Vamos encontrar agora o momento angular L. A gente sabe que esse L é uma constante e a gente vai calcular ele agora. E V1 ao quadrado é 2gzão mzão R2 sobre R1 que multiplica R1 mais R2. Então a gente vai ter o seguinte. Tirando a raiz aí, a gente encontra a velocidade de V1. Só que a gente sabe que o L é dado por mv1r1 seno geométrico. Poderia também pegar que o L era o m v2r2 seno de 90. Mas como eu só tenho o V1, que eu não calculei o V2 ainda, então eu vou usar o V1. Então a gente substituindo aqui, ó, L é mr1 vezes a raiz disso aí tudo. Eu posso jogar o R1 para dentro, junto com a massa. Eu vou ter o seguinte. Joguei o R1 para dentro aqui, ó. Ele vai cortar, esse R1 vai cortar aqui. Quando ele entrar aqui ao quadrado, e entra o R1 aqui, ó, e a massa também entra ao quadrado, eu chego que esse aqui é o nosso momento angular. Veja que é uma constante, porque isso depende, ó, da gravidade, ou da constante gravitacional, da massa do Sol, a massazinha do planeta, e dessas distâncias R1, R2, R1, R2, que é a distância do periélio e do afélio, que são constantes.
Logo a gente tem o que? Reduzindo essas equações assim, deduzimos anteriormente que dA ΔT é L sobre 2M. A gente pode substituir agora. A gente faz o seguinte, vamos integrar isso aqui, ó. Integrar dos dois lados. Por que eu quero integrar? Porque eu quero achar o período total para percorrer o Sol. Então a gente vai ter o seguinte, que dA é L ΔT 2M. Aí a gente integra isso aí e vai ter que integral de dA, que é a área que o vetor R varre, é L sobre 2M, integral de ΔT. Só que eu vou integrar na órbita, em toda a órbita, ou seja, eu vou calcular a área total da elipse. Essa integral de dA vai ser a área total da elipse. E essa integral de ΔT vai ser o tempo total que o planeta leva para percorrer a sua órbita ao redor do Sol. Ou seja, isso aqui vai ser o nosso período, L sobre 2M constante, saiu da integral. A gente vai ter aqui, ó, vamos integrar em toda a área da elipse. Daí, ó, a área da elipse é L sobre 2M vezes o período total. Só que a área da elipse a gente sabe que é π vezes o semi-eixo maior vezes o semi-eixo menor, que é L sobre 2M vezes o t total. Então a gente vem, ó, substituindo πab. Vamos substituir o L, ó, essa raiz de 2Gzão mzão quadrado, R1, R2, R1, R2, sobre 2M. Esse 2M aqui pode entrar para dentro dessa raiz aqui. Agora, antes de a gente concluir aqui, vamos lembrar uns conceitos em elipse. Veja o seguinte, o semi-eixo maior é essa distância aqui. Essa distância Czinha aqui, ó, é a nossa distância focal, que é o centro da elipse. E o nosso semi-eixo menor é essa distânciazinha aqui, ó. Esse é o nosso B. Eu sei que as propriedades de uma elipse, que, ó, veja que o A é o nosso R1 mais R2 sobre 2, ó. Essa distância total dividido por 2 é o nosso semi-eixo maior, é o A. E nas propriedades da elipse a gente tem que semi-eixo maior ao quadrado é o semi-eixo menor ao quadrado mais a distância focal ao quadrado. Só que a distância focal aqui, ó, veja aqui, ó, essa distância focal aqui, ó, ela é quanto? C é o que? É o A, essa distância aqui para cá é o A menos R2. Então a gente pode usar aqui. Ó, primeiro vamos usar que B2 é igual a 2 menos C2 e B2 é A mais C vezes A menos C. Ó, chegamos nisso aqui. Guarda isso aqui. E só a diferença dos dois quadrados aqui, ó. Cheguei nisso. Agora, o que é o A mais C? Ó, A mais C é valor de R1. Então, isso aqui é R1. E A menos C? A menos C, ó. Ó, isso aqui tudo é A. Ó. Daqui pra cá é A. Isso aqui é A. E daqui pra cá é C. Então, A menos C é o que? É o R2. Então, isso aqui vai ser R2. Então, a gente vai chegar aqui. B2 é R1 vezes R2. Agora, a gente tem que πab voltando lá para nossa equação. R1 R2 a gente tem que é B2, ó. R1 mais R2 a gente sabe que é o A. 2A no caso, a gente vai passar esse 2 multiplicando aqui, ó. Então a gente vai ter o que? πab, ó. 2G é mzão. P2 aqui ao quadrado, substituindo. E sobre 2A, ó. Sobre 2M. Fazendo essas contas aqui, ó. A gente chegou aqui. πab é a raiz quadrada de... Eu vou cortar aqui. Eu vou jogar a massa para dentro, ela vai cortar. Esses dois aqui com essa massa. Gzão é mzão. B quadrado sobre 4A. Eu vou levar tudo ao quadrado. Eu vou ter que π2, A2, B2 é igual a Gzão, Mzão, B2 sobre 4A, T2. Ó, corta B quadrado com B quadrado. Então a gente chega aqui. A ao cubo, que é o nosso semi-eixo maior. A aqui. É igual a Gzão, Mzão sobre 4π ao quadrado vezes T ao quadrado. Lembra lá que a gente tinha no começo? Que o período era uma constante multiplicando A ao cubo. Então, é o que a gente acabou de provar aqui. Que os quadrados períodos de revolução são proporcionais aos cubos das distâncias médias do Sol aos planetas. Veja que aqui t quadrado seria igual a, passando 4π para cá, x para cá, que é uma constante. Isso aqui, ó, é uma constante. Por quê?
π é constante, gzão é constante e a massazão é constante. Logo temos que A ao cubo é um K constante vezes T2, que prova a terceira lei de Kepler. Bom, isso era o que eu queria mostrar a vocês. Deduzimos aqui as leis de Kepler, estudamos aqui vários assuntos, conservação da energia, conservação do momento angular, e para resolver questões de gravitação, você só vai utilizar basicamente essas duas equações, conservação da energia, conservação do momento angular, e geralmente vai dar certo. Bom, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa seu like e se inscreve no canal e compartilha.